Olá, está começando o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Este programa ele tem um conteúdo ofensivo para uma parcela do público do YouTube, portanto recomendamos um pouco de atenção para os nossos espectadores e delicadeza para os nossos debatedores aqui. Muito bem. Laísa Holanda, falando em delicadeza, está aqui do meu lado, mais perto do que nunca, Laísa. Eu tô perto. A gente foi reclamar que estava longe. A câmera e a surpresa... É, produção esperta, né? Muito inteligente. Eu fui apresentar a Laísa agora, só que... Foi ofuscada pelo brilho do... Fingir que eu não estou aqui. Brilho dental do Cifa. Tá bom, Laísa, fala aí que eu quero ouvir o Cifa. Só vou dar boa tarde agora para os companheiros. Boa noite já. Boa tarde, boa noite. Da noite. Boa noite. O Cifa, aqui o Cifa... Bom, para você que está assistindo a gente no Chile, ainda é tarde. No Peru, no Equador, são 5 da tarde. 4 da tarde, então é boa tarde. Na Paraíba ainda também não tem mais horário de verão, não, agora horário. São 7 horas da noite. Felipe Cifarelli, o Cifa, tá aqui com a gente. Finalmente. Em São Paulo, capital, não mais em João Pessoa, para onde ele volta amanhã. Poxa, amanhã, passagem relâmpago, me conhecer, os companheiros aqui. O Vasco é mais bonito pessoalmente. A Laísa é bonita de todas as formas. Mas não fala isso não, porque sou eu que vou ter que aguentar ele aqui nos próximos você que tá assistindo em casa, que me acha feio, é porque você não me viu pessoalmente. Olha aí, ó. O Cifa tá falando, pessoalmente eu sou mais bonito, entendeu? A prova viva disso aí, é verdade. Eu não posso dizer que você é mais bonito pessoalmente, porque também é impossível, né, Laísa? Vejam só isso daqui. Olha o ator de Hollywood aqui do meu lado. Eu sou inexperiente com as câmeras, ó. Agora eu tô lá. Eu também sou. Faz 7 anos que eu apresento o programa e também não sei pra câmera olhar ainda. Lá em casa é mais fácil, né? Só tenho... Eu sei pra onde olhar, mas eu não tenho disciplina pra ficar olhando. E olha que você é a pessoa mais disciplinada neste prédio. Eu não sei se eu sou a pessoa mais disciplinada do prédio. Mas... É porque aqui a concorrência não é muito grande, né? Só tem anarquista aqui, né, Laísa? Nossa, jogando tudo pra baixo, né? Falando em pessoas disciplinadas, bem comportadas e bonitas, acaba de entrar aqui a chefia. Quase que faz um barulho aqui, derruba a cadeira e atrapalha o nosso programa. Bom... Convidamos aí vocês a mandarem superchats, aproveitando que o Cifa tá aqui com a gente. Você pode falar da situação estética do nosso programa, que deu uma melhorada hoje. Na semana que vem volta aos níveis baixíssimos normais, a não ser que a Laísa esteja do meu lado, que já dá uma equilibrada. Mas pode mandar aqui superchat, seja membro também e mande super sticker. Mande também qualquer comentário que eu pelo menos sou democrático e leio os comentários idiotas que algumas pessoas mandam, que eu preciso perceber que tem pessoas mais idiotas que eu na face da Terra. Me sinto mais inteligente. Né? Mas então, vocês, meus queridos amigos, você vê que o programa é tão bom que o pessoal falou que ia assistir quando ele começou foi embora, né? Quem estava aqui, Juris Calvenzi, Daúde Zaparoli. Vamos assistir, tudo, o Cifa tá aqui. A única razão pela qual eu vou assistir o programa é o Cifa. E mesmo assim foram embora. Tem gente que saiu correndo. Quando começou o programa, o pessoal foi embora, né? Bom, a gente inclusive tá mais baixinho também agora, porque estamos... Não, eu já sou baixinho, estou mais baixinho do que vocês, mas nós todos estamos mais baixinhos, porque agora a gente não tem mais chão. Não temos mais o nosso palco. Chão. O palco fazia com que eu me sentisse, inclusive, mais alto, né, do que as pessoas, ver todo mundo de cima para baixo, me sentia o Hitler, né, no palco ali tudo. Mas agora a gente está como diz a esposa do Guilherme Boulos, a Natália Zermeta, pé no barro. Pé no barro, companheiro Cifa. E com isso, com essa introdução longuíssima, a gente começa o programa de hoje para falar sobre a cobertura da imprensa capitalista nesse segundo turno,
que parece que está diferente da cobertura no primeiro turno, né? A gente tem bastantes evidências disso. Por quê? Porque no primeiro turno a imprensa ela precisava reduzir, né, assim como as pesquisas, a popularidade do Bolsonaro, porque havia riscos, né, o Bolsonaro com o apoio de uma poderosa máquina pública no governo federal, de governos tudo, e de ter uma base social mesmo, né, vencer a eleição no primeiro turno com uma margem grande, né, com relação aos outros candidatos, o que daria para ele uma autoridade maior, mas até uma independência maior, né, com relação às outras parcelas da burguesia que estão em choque com o Bolsonaro, né? Então a burguesia em geral fez com que ele não tivesse uma votação tão absurda, né? Os institutos de pesquisa estavam colocando ele com 10 pontos a menos que o Lula, mais ou menos. No final a gente viu que estava muito mais equilibrado, né? Então no segundo turno, como o jogo da burguesia já é outro, né? Não tem mais a terceira via, até agora é Lula e Bolsonaro. Eles fizeram isso daí, eles desfavoreceram o Bolsonaro no primeiro turno, mas no segundo turno não tem como fazer mais isso, porque se desfavorecer o Bolsonaro, quem será favorecido é o Lula, e eles não querem o Lula de jeito nenhum. Então agora eles revelam, né, quem realmente são e quem realmente eles apoiam com um retrato do Bolsonaro na imprensa já muito mais civilizado, palatável do que no primeiro turno das eleições. Obrigado. Só deixa eu agradecer aqui a Nilza Ramos. Fazia algum tempo que eu não via a Nilza Ramos, companheira petista e lulista lá de Pontal do Paraná. Natália Araújo também, nossa companheira, está aqui. Marcel Santos. A Nilza mandou um super sticker. Valeu, Nilza. Lu Verdão também. Ao vivo, Monique FC, que está fazendo sucesso também agora, não apenas no chat, mas também nos vídeos aí da CEL TV, participando já, participa do programa comentarista aí do Renan de Pauta, Monique, e o Rei da Consciência também. Obrigado aqui pelos comentários. Mas então, companheiros, vamos falar um pouco sobre essa cobertura, analisando algumas manchetes. Tem algumas imagens de algumas matérias que a imprensa veiculou no primeiro turno Não sei se a produção tem aí fácil. Essa aí. Essa é a primeira. Quem não se lembra disso, né? Sim. E também é importante ressaltar, né, que no primeiro turno das eleições, o tema principal eram as mulheres, né? A questão da mulher, que o Bolsonaro não respeitava a mulher e tudo mais. Agora que só tem homem no segundo turno, não tem mais isso. Não tem mais isso. Agora que não tem a Tebet no segundo turno. Não tem mais. Bolsonaro. Calma aí, produção. Calma aí. A gente sabe que você é uma pessoa muito versátil, mas a gente não consegue acompanhar, né? O companheiro ele é como uma bola de neve. Ele tem um pensamento rápido. A gente não consegue acompanhar, né? E vamos falar então primeiro dessa questão da Vera Magalhães. Porque teve aquele debate na Band, né, em que a Vera Magalhães ali, ela tomou conta do debate para falar das mulheres, e o Bolsonaro chegou e falou a verdade sobre ela. Inclusive a gente falou no programa que ela né, chegaram aqui, o nosso público falou o nosso auditório, a gente pensou que tinham... Nossa senhora, o Daúde voltou apenas para pegar a mochila e ir embora. Saiu correndo. Valeu. A Júlia, sabemos que ela tem um pouco... Ela é uma pessoa do Rio Grande do Sul, que tem uma história aí de superação, né? Sabemos que ela vai ficar aqui até o final do nosso programa. Trouxe umas coisinhas para comer, para dividir com a gente, inclusive. Pode trazer, Júlia. A gente sabe que você trouxe pra gente aqui. Agora que todo mundo sabe que você trouxe guloseimas, ficaria chato de você não compartilhar com a gente. Tá bom, se você não quer, a gente... Mas, voltando ao assunto... Vamos voltar ao assunto. Uma coisa curiosa que eu tava vendo a respeito da Vera Magalhães, né? É que ela teve todo, né, esse escândalo aí em relação ao machismo, não sei o que, do Bolsonaro. Muita gente de esquerda saiu em defesa dela, né? Como o Vasco falou, a gente não defendeu ela, pelo contrário, a gente jamais defenderia ela.
Mas a última vez que eu vi a Vera Magalhães aparecendo agora no segundo turno foi para atacar o Lula. Não sei se vocês viram, apareceu ela falando, se eu não me engano eu vi no Twitter, ela falando assim que o Lula deveria condenar a ditadura da Nicarágua. Nossa! Onde já se viu. O Lula foi lá no debate lá da Band e falou, e inclusive o Lula elogiou a Revolução Sandinista, né? Ele falou que ele participou da comemoração e que os problemas do povo da Nicarágua são problemas dele. Isso aí, por alguma razão, enfureceu a Vera Magalhães, né? Falou que o Lula apoia ditaduras. E veja, ela também publicou nessa semana aqui uma coluna no Globo que muito diferente do que ela falava do Bolsonaro no primeiro turno, né? Que depois que ela sofreu o suposto ataque, né? Quase foi a facada da Vera Magalhães, né? Isso daí, suposto ataque contra ela, nossa agressão do Bolsonaro. Depois o cara fez voar depois celular, o cara aqui né? também aqui em São Paulo, aquele babaca daquele apresentador, pegou o celular do cara. Ele tá pensando que ele é militante do PCO para pegar o celular das pessoas assim? Isso não é assim, cara. Você não é. Né, e aí, Carmen Silva? Então, e aí a campanha de defesa da Vera Magalhães, 1 milhão de notas de repúdio, a imprensa toda, ela falando contra o Bolsonaro, tudo. Agora, essa semana aqui, ó a coluna dela no Globo. Para vencer, Bolsonaro terá de ganhar votos de Lula, dando conselhos para o Bolsonaro. Olha só! Orientando a campanha do Bolsonaro. Veja só a Vera Magalhães, que foi praticamente estuprada pela horda bolsonarista ali, sim, né? Com palavras. Praticamente não, desculpa, foi estuprada. Precisamos falar os fatos, né? Palavras feriram de ataques. Sim, palavras matam. Eu não imaginava que a Vera Magalhães ia virar conselheira do Bolsonaro. Vocês imaginavam jamais. isso? Jamais. Me parecia que ela era tão anti-bolsonarista, tão progressista, tão defensora das mulheres. Não é o Bolsonaro que era o maior inimigo das mulheres e ela representando as mulheres junto com a Simone Tebet? E agora ela está dando conselho pro machista mor, misógino mor da República. E atacando o Lula, que era o adversário, né? O adversário dele. O Lula que nunca foi machista com ela, né? Não que eu saiba, né? Não, e você falou uma coisa interessante, né? Ela falando que o apoiava a ditadura e tudo mais. Calma aí, deixa eu te interromper aqui, porque o Psicologia e Psicanálise está falando para eu deixar você falar. Mas... Não, bom, tá, fala, ainda bem, ele pode falou... falar, pode deixar, pode Posso falar, voltar? fale à vontade, claro, Posso voltar minha querida, a falar? pode falar. Ok. Então, agora, né, a campanha para o segundo turno, os jornais começaram a falar que o Lula apoia ditaduras pela América Latina. Que é a mesma coisa que o Bolsonaro fala, mas acho que é só uma coincidência. Não, sim, exatamente. Eu não sei se eu mandei para a produção, eu estou aqui. Tem uma matéria... Mandar coisa para produção, Laísa, É o fim da picada. Eu não sei, é o fim da picada. Não, mandei aí, produção. Tem aí uma matéria da Folha falando da relação do Lula e do PT com as ditaduras aqui na América Latina. Enquanto isso, a Monique FC manda 3 coraçõezinhos, um para mim, outro para mim e outro para mim. O Walter dos Santos Vargas manda uma boa noite. Márcia Souza também manda uma boa noite. O Arthur Freitas, cara, fazia uns tempos que eu não te vi, hein, Arthur Freitas? Não, na verdade é um link. Mas aí, É falando esse em último conselheiros, né? Guinado ao centro, sempre, né? Para ser depois engolido pelo centro político. Para perder a eleição também, né? Não, mas aquele print eu acho que também ajudava, porque a economia também está sendo bastante usada agora no segundo turno como campanha para, entre aspas, favorecer o Bolsonaro, já que... Sim, a Laísa a gente estava conversando, né, e antes a questão era o machismo, agora a questão é a economia. Sim, agora... Né? Economia que é o preconceito contra o quê? Porque a gente tem homofobia, a gente tem... Contra os ricos. Sim. Verdade, né? Preconceito contra os patrões. É uma coisa que, né? Não, poderia ser absurdo. preconceito contra o ecossistema, ou né? até Economia. contra o dólar, porque você percebe que quando o Bolsonaro se aproxima do Lula, o dólar em relação ao real
fica menor. É verdade, tem inclusive matérias, né? Eu acho que era no Valor Econômico, no Estadão, perdão. Tem uma matéria que falava assim, isso daí foi ontem, na verdade. Moeda cai após baixa na diferença entre Lula e Bolsonaro, ou seja, uma notícia boa para o Bolsonaro, né? Eleitor, veja, a moeda está caindo, né? A moeda, eu acho que aqui está falando do dólar justamente, né? O dólar está caindo, já que o Bolsonaro está se aproximando do Lula, o que é bom para nós, né? Porque para a classe média principalmente, né? Bom, e para o Brasil em geral, né? Porque o real fica mais valorizado com relação ao dólar. E temos mais aí prints, né, produção? Sim. Vamos ver, mais manchetes aí que demonstram, né, essa... Bom, isso daí foi no primeiro turno. Isso. Veja a matéria no primeiro turno, né? E aí a matéria no segundo turno. Olha, uma comemoração aí da Folha, ó, da UOL, né, que é da Folha. Bolsa ganha fôlego extra com Bolsonaro encostando em Lula nas pesquisas. Agora pesquisas, acho que é uma boa conversa, né? Que a gente pode ter também. Polêmica. Né? A gente queria ter comentado, né, na outra semana, infelizmente não deu. É o fiasco total das pesquisas aí, né? Que erraram na margem de erro de 15%, né? De 15% a 30%. Meu Deus do céu. E agora a gente vê o seguinte, né? Que é o que a gente falava. As pesquisas são uma peça de campanha também. Né? E aí agora a gente vê aí as pesquisas já estão colocando o Bolsonaro empatado com o Lula, né? Inclusive hoje saiu uma pesquisa já que o Bolsonaro já estaria na frente do Lula, né? Então aí a gente vê que os patrões estão totalmente unificados, né, em torno da candidatura do Bolsonaro. Tanto que o Bolsonaro passou de demônio sem votos, né, que esconderam os votos dele, né? Que ele tinha, sei lá, 10, 15, vai saber, 15% a mais poderia ter tido, né, do que aparecia nas pesquisas. E agora ele está na frente. Tchau, Júlia, viu? Não aguentou. Aguentou 34 minutos. Bom, 34 não, né? Ela ficou 10 minutos, acho. Na verdade, dentro do estúdio aqui, vendo a gente, ela ficou 2 minutos. Oi? Ela mandou você voltar pro programa. Ó, a Júlia já foi, agora voltamos. Bom, temos, pelo menos nós três aqui, a gente assiste o programa, né? Mas, pois é, a questão é essa, né? Agora, ele passou, né, ao anjo, né? O Bolsonaro agora, ele lidera as pesquisas, né? Ele era assim, ó, não tinha votos nas pesquisas eleitorais. Ele era rejeitado. Aí agora ele renasceu, né, como assim, um anjo sagrado da burguesia, os patrões, né, estão em polvorosa aí, e por milagre até as pesquisas começam a dar ele na frente agora, né, acho que... Não, e inclusive os institutos de pesquisas, eles são praticamente todos relacionados com os órgãos de comunicação, né, porque o IPESP é o antigo Ibope da Globo, Datafolha da Folha de São Paulo, tem o Poder Data do Poder 360... As pesquisas são todas encomendadas por ele. E também é importante lembrar que no primeiro turno ficou proibido do pessoal, do cidadão comum, fazer pesquisa nas redes sociais relacionadas às eleições. É verdade. Eu acho que a pesquisa de um cidadão comum tinha acertado mais do que as pesquisas dos institutos. Eu acho. Pois é, né? E aqui em São Paulo foi o pior, né? Porque era o Haddad na frente, Márcio França na frente, ganhou o astronauta da Terra plana e agora tá o candidato do Bolsonaro aí, ó, esse anjo né? Anjo dos patrões, que agora, meu filho, os patrões estão totalmente agarrados nesse anjinho aí agora. Eles não têm mais por onde ir. Uma coisa que vocês lerem os editoriais dos principais jornais, né? A gente tem feito isso na redação do Diário Causa Operária. Por exemplo, o Estado de São Paulo, que é o jornal, né, mais reacionário, mais conservador, né, da burguesia brasileira, que expressa de uma maneira mais clara assim, a opinião, né, reacionária da burguesia. Olha aí. A gente está vendo aí a produção, como sempre, passando na nossa frente, já lembrando dessa pesquisa, né, que é a pesquisa Modal Mais Futura, encomendada pelo Banco Modal Mais,
que apresenta o Bolsonaro já na frente do Lula. Vejam que é uma pesquisa encomendada por um banco, que mostra que os banqueiros querem que o Bolsonaro vença e já ultrapasse o Lula na pesquisa, né? Então, é uma coisa que a burguesia vai manipulando conforme, né, ela quer. E uma coisa, né, que poderia ser justificativa para o aumento do Bolsonaro nas pesquisas é justamente essas notícias boas sobre o Bolsonaro. Porque no final das contas, digamos que o Bolsonaro vence a eleição, a burguesia vai falar, bom, mas você não vê a manchete dos jornais? Os jornais já mostravam que o Bolsonaro estava fazendo uma política já menos agressiva, tudo o que atrai o eleitorado. A pesquisa demonstra isso, né? E ao mesmo tempo que ela manipula desse jeito, existe um pouquinho de verdade que realmente pode ser que o Bolsonaro esteja aumentando um pouco o seu eleitorado real, porque o pessoal assiste televisão, vê o jornal e só vê notícia positiva sobre o Bolsonaro e fala, bom, parece que ele não é tão ruim assim, talvez eu vote nele, já que eu não gosto do Lula. O Lula apoia a ditadura da Nicarágua, né? Sim, um caminhão de dinheiro, né? Sim. Aí para tudo que é lugar, o Bolsonaro tá mandando dinheiro. Então, e o Estadão, né? A gente tem não temos print aí, mas vejam só, o Estadão publicou um editorial hoje que tem o título Notas e Informações, as piruetas retóricas de Lula. Vejam que só pelo título já demonstra que é um ataque contra o Lula. E aí a outra Notas e Informações, Bolsonaro e as mulheres. E também tem uma outra coluna, não, isso daí já é uma outra que eu vou falar daqui a pouco. Se você for ver esses editoriais, em um deles, o Estadão, ele passa o editorial inteiro só descendo a lenha no Lula. Só descendo a lenha no Lula. No final, ele fala, apesar disso, pode ser que o Lula seja o mal menor com relação ao Bolsonaro. Mas do que adianta essa última frase? Depois que você já falou que o cara é pior do que o Judas, pior do que Satã, pior do que o Hitler. A gente tem os prints desse editorial do Estadão. É isso daí? Não. Eu acabei de enviar. Ah lá, Foro de São Paulo, esquerdistas autoritários. Nossa. Não, essa aí tá certo. Se isso é verdade, fracassou. Parece aquela manchete, aquela coluna sua falando que o Lula era ditador sanguinário, só que o Estadão levando a sério. Né? Sim, aí esse é o editorial que você está falando. Então, eles detonam o Lula do início... Chefão petista! Até a última linha. Aí quando chega na última linha... Você não quer participar aqui na frente, ô produção? Se pudesse, se você conseguisse mexer no computador ao mesmo tempo, você podia participar mesmo. Algum dia dá, Só né? dá Algum dia pra você fazer. Ou então você coloca uma câmera, né? Colocar uma câmera ali para ele participar. Ou pelo menos o microfone, a gente podia pegar pelo menos o microfone para o pessoal ouvir a voz dele, ele comentando. Porque esse cara a gente poderia ter um programa que não precisaria ter mais ninguém, nem apresentador, nem produção, porque ele faz tudo. Ele produz e ele apresenta o programa no estúdio. Eu sou a favor de um dia aqui, ficar meia hora, depois inverter com a produção vir aqui pro meu lugar. Meu, ele se deixar, ele faz daí durante o expediente inteiro. O bicho é uma máquina aí, né? Parece até que é amigo do Aécio Neves, do Maradona. Bom, né? mas... Já foi, né? Talvez ainda tenha aquele espírito, mesmo não tendo mais o pozinho mágico, ainda tem aquele espírito no coração, né? Mas então... o chefão petista. Agora, quem será que é o chefão? Chamam de grande líder também. Grande líder! Grande líder, logicamente... Você imagina a gente escrevendo uma matéria, né? assim, nossa, chefão, grande líder. Só pra... Eles não falam isso daí do Bolsonaro, né? O chefão miliciano. Chefão miliciano. O poderoso chefão. Pode falar? Pode falar. E vale lembrar também que o pessoal esqueceu de um detalhe. O Bolsonaro encontrou, ano passado, com uma deputada de um partido nazista da Alemanha. Da Alemanha, sim. Se eu não me engano, neta do ministro das Finanças do Hitler. O pessoal não fala mais disso. Inclusive... É só o Lula que se relaciona com ditadores aqui pela América Latina. Exatamente. O Bolsonaro elogiou Stroessner. Sim. Do Paraguai, ditador. Pinochet também. Pinochet.
Bolsonaro Com a ditadura militar, né? tem relação com a ditadura na Arábia Saudita. Amigo dos fascistas na Espanha, na Itália. Pois é, mas aí... O chefão petista, o problema é o chefão petista. A Vera Magalhães esqueceu isso. Vamos avisar ela, mandei um tweet pra ela. Querida velha. Ó, e aí, porque algumas pessoas ainda acreditam, o pessoal da esquerda, que a imprensa tá do lado do Lula, tudo. E aí esse editorial do Estadão é para enganar o trouxa. No final ele fala, não, pode ser que o Lula seja um mal menor, mas passou o editorial inteiro cuspindo na cara dele, batendo nele e tudo mais. Isso daí é só gente ingênua que acredita. E agora botando o Bolsonaro na frente da pesquisa, né? Sim. Porque vamos ser claros, essas pesquisas aí, se você acredita, você que está assistindo a gente, se você acredita nas pesquisas, você é um tonto. Porque não tem mais como acreditar. Depois do que aconteceu no primeiro turno. Pelo amor de Deus. E o pior é que eu vejo na internet já, gente, se você fala que a pesquisa é manipulada, nossa, como assim você está atacando a Datafolha? Meu, teve um pessoal aí que estava falando que se todas as pesquisas dão o mesmo resultado, é porque elas são idôneas. Ah, claro. Não é porque tem Não é porque é um cartel aqui. É um cartel, Não é. É porque só pode ser verdade. Só assim, pode. Se Folha, Estadão e o Globo, os três colocam na capa que o Lula participou da denúncia contra Jesus Cristo e é culpado pela crucificação de Jesus Cristo, os três publicam isso aí, só pode ser verdade. Mas os três publicaram. Se os três publicaram, não tem questionamento, contestação. Os três são tão confiáveis, né? Se todas as pesquisas dão o mesmo resultado, é porque é óbvio, essa é a realidade. Com exceção daquela lá que dá o Bolsonaro ganhando no primeiro turno até hoje, né? Apesar de que essa pesquisa aí também, se você for ver bem, ela... Você viu que tem uma pesquisa do Datafolha que saiu ontem, que mostra, e é outro episódio desse golpe eleitoral, que é sobre a democracia. O recorde histórico de brasileiros que apoiam a democracia, 79%. Aí, se você for ver, eleitorado do Lula, 78% dos eleitores do Lula apoiam a democracia. Eleitorado do Bolsonaro, 80%. Ah, entendi. Os bolsonaristas são democratas e são mais democratas do que o Lula, do que os eleitores do Lula. E além disso, por faixa de renda, as pessoas, os pobres que ganham até 2 salários mínimos, 72% apoiam a democracia. Mas quem está na faixa mais alta de renda, não me lembro se era mais de 10 ou mais de 20 salários mínimos, 93% apoiam a democracia. Os patrões! São muito democráticos. Maravilhosos. São tão democráticos que eles estão obrigando o empregado a votar no Bolsonaro, não pode escolher votar no... Porque eles sabem o que é melhor. Isso é democracia, né? Você vai lá, você ameaça a pessoa, fala assim, se você não votar no meu candidato, você vai perder seu emprego. Olha, tem coisa mais democrática que isso. Esse cara respondeu na pesquisa ele que tá sim, sendo eu defendo a democracia. Democrático com o candidato dele. Portanto, os bolsonaristas são democratas e o Bolsonaro é um democrata. E mais do que o Lula. Os patrões bolsonaristas, que são todos, são mais democráticos ainda. Não, aquela ideia, né? Eles estão oferecendo emprego, nada mais do que os funcionários, eles são obrigados a manter ali o emprego e votar no candidato dos patrões. Agradeçam aos patrões. Dele, né? Se não fossem eles, não haveria emprego, não haveria... Você não tinha aí. como a pessoa comer, não tinha. Exatamente. Essa pessoa só o patrão é que salva o cidadão de ser um vagabundo. Sim. E essa pesquisa é do Datafolha. Da Folha de São Paulo. Não pode questionar, então. Não podemos questionar. A gente está aqui falando, é tudo brincadeira, viu? Na verdade, a gente acha acredita. A gente acredita fielmente. O brasileiro acredita mesmo. Obrigado aqui, ó. Lucas Perilo mandou um superchat. Que ilustre presença no estúdio. Muitas verdades sejam ditas. Obrigado aqui. Obrigado. Pelo comentário. A Nuvem que Voa, Inácio Sadovski, companheiro militante do PSOL, Inácio, o Alexandre Arcari também. Quanta gente bonita nesse estúdio! Ei, que é bom ter família aqui comentando no programa, né? Dá uma levantada na moral. A Muda que, logicamente, na análise de terça não pode enviar perguntas pelo WhatsApp por áudio, né? Só pode enviar
aqui escrevendo. Imprensa progressista destacou justamente a última frase, que é a do editorial do Estadão. Estadão diz que o Lula é o mal menor, né? Ignoraram completamente o resto, que é chefão petista, grande líder dos maconheiros, das aborteiras, tudo ignora. Esse é o mal menor? Nossa! É o mal menor. Valeu ao Piratas do Caribe de Osasco. Piratas do Caribe de Osasco. Só o PCO salva. Pedro Ferreira da Costa. JB22. O que é JB22? Jornal do Brasil. É o preço, R$ 2,20 o Jornal do Brasil. Pode continuar assistindo aí, o Pedro Ferreira. Não tem problema não. A gente manda o superchat aí. Manda o superchat aí com... Só fazendo campanha. É, pode mandar aí. Manda aí de R$22 mil o superchat. Ramon Teixeira, valeu. Fala Reforma Tributária já Brasil. Bruno Dias dá um joinha dos Simpsons, aquele joinha com a mão amarela. Cosplay de prepúcio circuncisado. Cara, esse cara é engraçado, porque ele era o antigo cosplay do... Aquele que a foto é a careca do Alexandre de Moraes. É o mesmo perfil, só que ele mudou de nome, eu tenho certeza. Que era o... Fimose? Fimose! Agora é o prepúcio circuncisado, mano. Muito bom, cara. Pedro Ferreira mandou de novo, acho que é a idade dele, 22 anos. Currency. Obrigado aqui também. Bom, Piratas do Caribe de Osasco mandou um super sticker. A gente tem mais... Produção, já tá comendo as rosquinhas? Temos mais prints? Ou como eu mandei lá no grupo, mais pintos? Não tem? Já foi tudo? Você é muito apressado. Mas, de tanto que a gente está falando aqui, vocês percebam que os próprios bolsonaristas, eles sabem que a maré tá para eles. Porque é o seguinte, também uma matéria do Estadão, publicada hoje, se eu não me engano, ela fala que o pessoal da campanha do Bolsonaro avalia que o Alexandre de Moraes está sendo o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro. Não. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes passou 4 anos falando das fake news do Bolsonaro e tudo mais. O Bolsonaro utilizou isso daí para falar que ele é o cara perseguido, o cara antissistema, o cara contra o STF, né? A favor da liberdade de expressão. E aí isso daí ganha pontos do Bolsonaro. Ao mesmo tempo que nas eleições, o Alexandre de Moraes, fake news de Bolsonaro, tudo quanto é fake news aí, a mais nojenta que tá tendo, passa à vontade. Bem. O Alexandre de Moraes, ano passado, tinha falado o seguinte: se repetir em 2022 o que aconteceu em 2018, vai pra cadeia. Ele falou isso daí. Vai pra cadeia, vai ser caçado, vai pra cadeia. Aí a gente vê em 2022, pior do que em 2018. Cadê o Bolsonaro na cadeia? Cadê o Bolsonaro caçado? Nada. Já o canal do PCO, as redes sociais do PCO, né? Porque a gente sabe que o perigo para a democracia é o PCO. O Bolsonaro é um grande democrata, né? Já está aí liderando as pesquisas a favor da liberdade de expressão. O eleitorado dele, 80% defende a democracia. Os grandes democratas, Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet, Médici, Geisel, Costa e Silva. Grandes democratas, né? Pois é. E aí o Alexandre de Moraes serviu como um cabo eleitoral do Bolsonaro, que agora, logicamente, como um cabo eleitoral nas eleições, não faz nada contra o seu candidato. Inclusive, eu vi um tweet da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que se sentia censurada pelas decisões do Alexandre de Moraes. Quem diria que o cara ia censurar o PT? O Alexandre de Moraes censurando? Ninguém imaginava isso. Não acredito. Não acredito. Ele, na verdade, está agindo pela democracia. Óbvio. Só pode ser isso daí, Cifa? Só pode.
Ele deve ser um desses 80% do eleitorado do Bolsonaro que defende a democracia. Com certeza. E não apenas os 80% do eleitorado do Bolsonaro, mas os 93% dos super ricos aí que também são democratas. Com salários, né? Com mais de... Ganha pouquinho para fazer isso aí, né? Ganha o quê? Um ministro do STF? Uns 30 mil? Não, eu acho que eles aumentaram. Faz uns 2 meses que eles mesmos aumentaram. O teto explodiu. Faz 2 meses que eles aumentaram o próprio salário. Sem falar dos benefícios. Sem os benefícios. Então, mas um grande guerreiro pela democracia, ele merecia mais. O dobro do salário. Tá ganhando acho que 50 mil, porque faz uns 2 meses que eles aumentaram, assim, tipo em 20% o salário deles. Muito democrático isso. Você ir lá com dinheiro que não é seu e aumenta aumentar o próprio seu salário. E mais democrático ainda. E ninguém te elegeu pra isso, hein? É lembrar que o Paulo Guedes, durante essa semana... 46 mil. 46 mil. Mas ó, se a pessoa com mais de 20 salários mínimos, ela tem 93% de apoio à democracia, a pessoa que ganha 46 mil é 100% democrata. Mais de 100%, Quanto mais inclusive. Ganha, mais não, com certeza. São os mais democráticos de todos, são os arautos da democracia. Mas então o Paulo Guedes não é democrata porque ele quer reduzir o salário das pessoas, porque quanto menos ganha, menos democrático. Tá aí, ó. A Vera Magalhães não vai denunciar isso aí? Pois é. Não, acho que ela... Tá ao contrário do que dos bolsonaristas, não? O Paulo Guedes, que trabalhou para a ditadura do Pinochet. Grande democrata também. Marco Munhato, ele fala aqui, ele falou que o Alexandre de Moraes, eu acho que ele está falando do Alexandre de Moraes, vai estar mais poderoso do que nunca, censurando as true news, né, as verdades, né, que é isso daí. Eles decidem o que é mentira, o que é verdade, o que é fake news e o que não é. E muitas coisas que não são fake news, eles vão lá e noticiam. Por exemplo, censuraram o canal da ACO TV no YouTube, censuraram as redes sociais do PCO. Por quê? Qual que foi a fake news que o PCO deu? A Simone Tebet, ela ameaçou processar o Diário Causa Operária porque a gente publicou uma denúncia do Magno Souza, que é índio, que mora numa aldeia no Mato Grosso do Sul, denúncia que é também compartilhada pelos companheiros dele da aldeia, contra os latifundiários do Rio Grande do Mato Grosso do Sul, inclusive contra a própria administração da época da Simone Tebet, de reprimir os índios. Ela falou, ameaçou processar, a gente teve que tirar do ar. Isso daí seria fake news. Bom, a gente apenas veiculou denúncia de setores ali que ninguém quer ouvir. Se é mentira ou não, não daria para julgar, teria que chegar lá para investigar. Mas todo jornal é assim, ele dá a voz, né, para que as pessoas façam a denúncia e depois, se for o caso, continua a investigação, porque pelo menos indícios e evidências existem. Né? Não, Vasco. Agora já considera que é mentira. Não são todos os jornais que podem fazer isso. Só os jornais ultrademocráticos. Isso é verdade. Os jornais, entendeu? Que prezam pela verdade, pela democracia, que são só os jornais dos patrões. O jornal O Globo. Que é a classe mais democrática. Mais democrática de todas. Entendeu? A burguesia super democrática, quanto mais ganha, mais democrática. Então, eles podem fazer denúncia. Eles podem ir lá botar que o Lula é bandido, não precisa apresentar evidência nenhuma, entendeu? E continuar fazendo essa campanha de que o Lula é bandido por décadas, não tem importância que foi investigado, não encontrou nada. O importante é que eles estão falando, entendeu? Sim. Agora, Diário Causa Operária? Não. O Rei da Coerência lembrou aqui exatamente o nome do nosso novo cosplay de prepúcio circuncidado, Fimose Estourada do STF. E aí, o antigo Fimose Estourada do STF, atual cosplay de prepúcio circuncidado, disse: eu mudei de nickname, para não prejudicar a sua TV depois do resultado do primeiro turno. O que é muito nobre da sua parte, mas a gente sabe pela foto que você é o mesmo, a mesma pessoa. A gente reconhece essa sua careca ex-fimose e atual prepúcio. A gente reconhece, está mais, inclusive, ilustrada do que nunca, né? Valeu aqui
Eu já falei da Márcia Souza. Lula sem chuchu também com a gente. E o Rude Pride Unite and Fight também. Calma aí. O Lucas Perillo fala: o PCO é consistente, diferente dos outros partidos que se vendem por alianças com o cifrão, né? E o Bruno Dias, ele fala: tem até vídeo dos caras metendo bala nos índios no Mato Grosso do Sul. Sim, e querem censurar esse tipo de coisa, porque não pode denunciar, né, latifundiário e tudo mais, só pode fazer campanha a favor dos latifundiários, que certamente estão entre esses 80% de democratas que apoiam o Bolsonaro. Tudo faz sentido agora. Sim. Os mais democráticos são eles. É isso. Os mais democráticos são os mais ricos e são os apoiadores do Bolsonaro. Nós somos menos democráticos do que ele. Quanto mais pobre, menos democrata, e quanto mais eleitor do Lula, menos democrata também. A pesquisa Datafolha explica o Brasil. Aqui, a gente desvendou o mistério agora. Graças ao Datafolha. Datafolha explicou tudo o que acontece no Brasil. Datafolha, pra gente já tá indo pro encerramento do programa, se a produção, que eu sei que é rápida no gatilho, puder colocar aqui no GC. Vamos mudar o título do programa em homenagem ao Datafolha no final aqui, só no GC. Datafolha revela. Inclusive, uma matéria da Folha, ela usou aquela entrevista em que o Lula critica o Zelensky para pontuar como que ele... Defende as ditaduras, exatamente. Né? Defende a ditadura do Putin. Exatamente. Datafolha revela. Putin sanguinário. Os bolsonaristas são os verdadeiros democratas. O Zelensky é outro grande democrata também, né? Inclusive. Sim, e aí não parou aí. Ele não financia os nazistas na Ucrânia, de jeito nenhum. Teve que criticar o BRICS também, porque o Brasil tem a ligação com a Rússia, uma ligação tudo econômica. Ditadura, China, e o BRICS Rússia. foi criado na época junto com o Lula. Criado pelos ditadores. Pelo PT. Então, tudo faz sentido. Então. PT criou os BRICS, PT criou o Foro de São Paulo, é tudo ditadura o isso daí. Chefão, né? O grande líder do PT. Pois é, essa daí é a nossa imprensa ultrademocrática, progressista, anti-bolsonarista, né? Que, segundo uma parte da esquerda, levaria o Lula à vitória no primeiro turno. O pessoal falando que a Globo dava com o Lula, pô. Vamos ser claros. Não é uma parte da esquerda. Toda a esquerda, ninguém critica e nem denuncia a imprensa, só o PCO, com exceção do PCO. Então, porque assim, o pessoal, é impressionante no Twitter, eu estava entrando em uns debates que assim, fui chamado de aloprado, de maluco, porque eu falei que a Datafolha não merecia confiança, uma pessoa de esquerda. Agora, gente, não dá, né? Tem que ter um mínimo de desconfiança de que o negócio não é sério. Cadê o voto do Márcio França? Que estava aparecendo lá, 30% na pesquisa. Liderado isolado. Perdeu para o astronauta da Terra plana. Como é que pode uma coisa dessa? Não, isso aí é demais. As pesquisas. Um desabafo, pesquisas mirabolantes, né? E assim, não foi um errinho ou outro. Foi em quase no país inteiro. Foi tudo. Tudo estava errado. E assim, não foram errinhos pontuais. Eles erraram posições mesmo. Aqui em São Paulo, o maior exemplo. No Senado, o Márcio França na frente, quem ganhou foi o Marcos Pontes. O Haddad ia ganhar em primeiro turno, né? Aí arrumou aliança, né? Porque assim, nas pesquisas era tudo perfeito, né? No começo, tava tudo lindo as pesquisas. Era assim, era o Haddad, estava em primeiro, aí a chapa que o Márcio França abdicou lembra que o Márcio França ia ser candidato ao governo do estado. Sim. Não, o Márcio França vai abdicar porque assim o Haddad e o Lula vão ganhar no primeiro turno. Aí bota lá o picolé de chuchu de vice e o Alckmin, que até agora ninguém achou o voto do Alckmin. Sim. Não tem nada de voto. Pronto, aí vai ganhar no primeiro turno. E as pesquisas, inclusive, diziam mesmo que ia ganhar todo mundo no primeiro turno. O Haddad já estava praticamente eleito. O Lula, então... Tava as maravilhas. O pessoal só podia sentar e esperar. O Lula já estava candidato à reeleição. Inclusive, em 2026 estava garantido. E temos que lembrar que o único partido que falou que isso aí era uma armação
Foi o PCO. Aí agora a gente não pode nem criticar, nem depois dessa palhaçada, a gente não pode criticar ainda assim. Quando será que vai poder, Vasco, criticar isso aí, hein? Eu tava prestando atenção aqui no GC, que tá o GC... Produção parou o GC aqui, essa parte de baixo do título. A produção parou isso daí há 1 mês e meio, hein? Os bolsonaristas são os verdadeiros democratas, engano, assim como todo o jornalismo brasileiro. Era o subtítulo da Vera Magalhães, Era o da Vera citou, Magalhães. Nós citamos ela hoje. Fez sentido agora. Mas não é querer... Era da Vera Magalhães de 1 mês e meio, hein, ô produção? Tá comendo... Mas nós citamos, nós falamos Comendo da Vera rosquinha. Magalhães. Então, como fala que o PCO é pessimista, agora eu quero ser um pouco otimista. É. As pesquisas vão todas dar que o Bolsonaro vai ganhar agora. Todas. Isso aí... aposta, hein? Aposta do Cifa. Não. isso Ele que já tá falando, claro. não sou eu não, hein? Não, já Sou eu tá, não já sei. hoje já deu, a gente mostrou aqui, acabou de mostrar. Não acreditem nessas pesquisas aí. O Lula tem chance de ganhar a eleição. Pode dar o Bolsonaro com 60% e o Lula com 30%. Não acredite, isso é uma peça de campanha. É isso. A pesquisa, não mostra nada da realidade. O que o Rui, inclusive, falou. O que a pesquisa na verdade, é a opinião da burguesia. A burguesia quer que, naquele momento, o Bolsonaro esteja na frente, ela coloca na pesquisa que o Bolsonaro está na frente. Se ela quer que esteja empatado, ela coloca que está empatado. Isso daí é a opinião da burguesia. É o que a burguesia quer, não o que o povo quer. Porque lembremos outra coisa. A gente falou neste programa aqui, a gente denunciou que quem estava pressionando para que o picolé de chuchu fosse vice do Lula era a imprensa, lembra disso? Folha de São Paulo, a Globo. E eles pressionaram para criar, eles escolheram qual ia ser a chapa em São Paulo com isso aí. Porque eles colocavam que o Alckmin estava na pesquisa empatado com o Haddad. E aí, né, o grande jogo era o seguinte, o Alckmin saía para ser o vice de Lula. E ajudava o Haddad. Ajudava o Haddad. E aí também saía o Márcio França depois, que também estava empatado ali com o Haddad. Todos em primeiro, como sempre. Saindo ele para a chapa do Senado. Aí o PT foi lá e fez tudo isso. Porque eles acreditam nas pesquisas, por incrível que pareça. Sim. Pessoas experientes, né, na política. Vamos lá. No final, não deu nada. O candidato do Bolsonaro, que aparecia lá embaixo, foi pro segundo turno lá em cima. E aí? Bolsonaro dominou a agora? Câmara e o Senado. E agora, José Geraldo? Astronauta da Terra plana, todo mundo, foi a rapa. Então, por isso, não acreditemos em pesquisa. Não acreditem. Vamos fazer campanha, convencer as pessoas. Virar o voto. Sair na rua, conversar. Não ter medo de conversar com as pessoas. Tem gente que tem medo de conversar. Inclusive, essas pesquisas aí, já dando o Bolsonaro empatado, até passando, faz com que também o pessoal, a militância de esquerda, fale, puta, metade da população bolsonarista. Puta, a maioria da população bolsonarista. E fica com medo de... Aí entra a questão que entra o desespero, né? Porque se no primeiro turno a esquerda estava sossegada, agora vai entrar aquela afobação, que também não ajuda. Exatamente. E isso aí tudo induzido em coisas que são totalmente manipuladas. Não tem nada a ver com a realidade essas pesquisas. Já ficou claro. Vamos ser claros aqui, né? Eu tô sendo bem direto, porque tem gente que fica naquela dúvida mesmo, né? Fala, nossa, olha a pesquisa. Inclusive esse era o tema, né, que a gente queria ter falado na semana passada. Aproveitamos e já falamos sobre isso também, porque ainda, né? Pô, temos mais um hóspede aqui. Hóspede não, mas um parasita, né? Hospedeiro é a pessoa que... Nós somos os hospedeiros. Temos aqui um parasita, Marus Barcelos, muito inteligente. Não sou burguês e jamais voto em esquerda. KKKK. Tira um dos Ks aí pra ficar 3Ks, Marus. Muito Ele quer ser inteligente. democrata, entendeu? Sim. Ele não é burguês e é de esquerda. Então, quer dizer, você é pobre e é de direita. Ah, então não é.
É mais ou menos democrático. Como se encaixaria isso? Será que existe um... Semidemocrático. Existe isso? Semidemocrático? Porque pobre... Pobre não é democrático. De direita é democrático. Segundo o Datafolha. Então não tá rola. quase lá. Segundo o Datafolha, não é nossa opinião. A opinião da Folha de São Paulo. Que segue um método para fazer. Segue um método científico, 100% comprovado e garantido. Confiança de 95%, Sim. segundo ela própria. Com 15 pontos de margem de erro. Ó, Para mais ou menos. obrigado aqui ao Carpinteiro do Universo. Obrigado também, perdi aqui, Nicolai Ronci. Valeu, obrigado. Ou Onci, né? Ou Onci. Lula sem chuchu. Valeu aqui também aos comentários. O Vinícius Silva. A Cleia Malheiros também pelos comentários. Já que a gente tem aqui a participação especial do Cifa, fica nas suas mãos aí, Cifa. Se não quiser terminar agora o programa, vamos continuar, vamos atropelar o resumo do dia, inclusive. Termina só quando você quiser. A decisão é minha? A decisão é sua. Se a gente quiser, a gente vai indo. Que, produção? Produção falando aqui. que vem aqui. Não, nem vem. Vai cometer aqui, como que é? Feminicídio seria com você. Com nós dois é o quê? Acho que é normal, Normal? Olha só. Não é... Comunista, sim. É o Tá bom, seguinte, é praticar um genocídio contra duas pessoas. o cara da produção é um cara grande, entendeu? Bravo. Grande de lado. Grande pros lados. Porque ele é do meu tamanho. Roqueiro, entendeu? Eu não quero arrumar confusão aqui com ninguém. Você viu que ele falou do também Cifa. Agora de mim ele não falou. Elogiando desse Eu e jeito. você corremos risco aqui. Não, você não precisa nem falar. Nossa, Tô olhando pra cara do VAR. Ó, ele tá olhando pra minha cara, ele já tá lembrando dos velhos tempos ali, fazendo assim já, Tem cara E- de mal. querendo esfregar minha cara na parede. Mas vamos continuar, porque uma pessoa aqui, o Bruno Dias falou, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Só que, o pessoal, você vê, o pessoal gosta de besteira, né? A gente faz 15 minutos que tá falando só besteira. Sim. Os primeiros 20 minutos foram só besteira, a gente passou 5 minutos falando coisa séria. o resto... E o pessoal gosta. Não, mas a gente teve uma epifania. Mas aqui com o manda então, Datafolha pô, manda também. um superchat aí foi pra culpa nós. do pô. Datafolha. Datafolha, Foi culpa do Datafolha. Não, pra quem chegou agora e não entendeu aí o que tá escrito no GC, Datafolha revela os bolsonaristas são os verdadeiros democratas, é que pesquisa do Datafolha, confiável, digna, honesta, né, disse que 79% dos brasileiros defendem a democracia. O recorde histórico. Quanto mais o Brasil vai virando uma ditadura, mais defesa da democracia existe. Isso daí é curioso, né? Aí, se você for ver, no eleitorado do Lula, 78% defendem a democracia. Pô, até que é bastante, né? Aí no eleitorado do Bolsonaro, 80% mais do que do Lula. Por isso, conforme o Datafolha, os bolsonaristas que vêm Stroessner, Pinochet, Mussolini, Hitler, Médici, Castelo Branco, Geisel, Bolsonaro, Lindos. como os grandes ídolos seus, esses são democratas. Pilares da democracia. Com certeza. Você citou. São os pilares da democracia, pô. Os pilares que te levam pro Olimpo da democracia, onde lá só as divindades democráticas, né? Os patrões, o STF, todos Os os pessoal, latifundiários, assassinos de índios. a família Marinho, a família Frias, todo esse pessoal aí é ultra democrático, porque eles não só votam no Bolsonaro, como eles são ricos. Esse aí é o limiar. Silvio José tá te... Depois você lê o chat aí pra ver o comentário do Silvio José, ô Laísa. Essa mulher é uma gata deslumbrante. Uau! Eu agradeço. Eu agradeço. Ah, eu agradeço. Mas Pô, manda um elogio pra mim também, mano. vamos voltar para a pauta. José Ferreira.
Por que o pobre não pode ser de direita ou conservador? Meu amigo, porque a direita ela defende, a política dela é justamente para fuder os pobres. Você sendo um pobre de direita, você tá do lado dos seus inimigos. A direita é o quê? Ó, o Paulo Guedes aí. Pelo Bolsonaro, o Bolsonaro só tá fazendo isso daí, auxílio emergencial, tudo, por causa das eleições, meu amigo. Bolsonaro falou, tem que privatizar tudo. Privatizar tudo é o quê? Entregar tudo para as empresas estrangeiras ou mesmo nacionais. Aí não é mais do Estado, você não tem mais estabilidade no seu emprego. O pobre não vai ter mais, pode ser demitido a qualquer momento. Aí tem lá, os caras rasgaram a CLT, a direita rasgou a CLT. Direito trabalhista, terceirização, você vai lá ser terceirizado pela empresa privada, perdeu férias, perdeu direito trabalhista. É legal? Você que é pobre, que vive disso daí. É legal? Você é de direita e você defende isso daí, pô? Nada a esquerda... que aumento do salário. Outra coisa também que estão usando, né, para bater no Lula é a questão do teto de gastos, que o Lula já reiterou várias vezes que é contra o teto de gastos. Porque o Bolsonaro Isso é super também... a favor com o despejo de bilhões de dinheiro para ganhar a eleição e comprar voto. Isso aí respeita o Para a teto imprensa, de ele gastos. precisa rever essa política, porque o teto de gastos é uma coisa que precisa ter. Né? Sim. Você não pode gastar dinheiro. Só pode pouco, furar para comprar a eleição. Aí tudo bem. E se você for ultrademocrático, né? Que são, como já sabemos aqui agora, quando a gente fala de pessoas ultrademocráticas, são ricos eleitores do Bolsonaro. De acordo com o Datafolha, não é opinião nossa. É, o Datafolha é super confiável. Reis da verdade, os donos da verdade. O Datafolha, as pesquisas dele têm um índice de confiabilidade de até 95%. Claro. E quem disse foi o próprio Datafolha, portanto você precisa confiar. Óbvio. E é eles que estão falando que os bolsonaristas são isso daí. Tem a margem de erro de 30% para mais ou para menos. É, tem isso daí também. Mas aí tá dentro da margem de erro. Ó, gente, eu queria agradecer muito a todos os elogios à minha pessoa aqui. Obrigado ao chat, tem muitos fãs aqui, ao contrário de vocês dois. E a gente vai encerrando com isso o nosso programa. Tô brincando, só foram elogios para vocês dois aqui e xingamentos contra mim. A gente vai encerrando. O Cifa na semana que vem vai estar lá de volta participando da casa dele, no paraíso onde ele vive, com o mar do lado, com flores, com sol, céu azul, calorzinho. Vento. Perfeito. Que é o Nordeste do Brasil. E a gente vai estar aqui labutando, como normal, sempre, como os pobre otários de sempre. Obrigado. Antidemocráticos também. Antidemocráticos. Isso. Valeu, então, ao pessoal que acompanhou a gente aqui no chat. Daqui a pouquinho tem o resumo do dia, quase colado aqui com o nosso programa. Amanhã tem o esquenta da análise política da semana e a própria análise política da semana, onde a gente vai ver ali uma análise, mais uma vez, muito interessante, com novidades, né? Porque muita coisa acontecendo essa semana aqui e o Rui vai falar bastante, talvez até um pouco sobre isso que a gente falou aqui e muito mais. Então continue, você que ainda não é inscrito na CEL TV, inscreva-se, torne-se membro do nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações aí do nosso canal. Obrigado aqui ao Vinícius Silva também, que mandou um comentário final aqui pra gente. Bom, valeu Laísa, valeu Cifa, dá o seu tchau final aqui. Valeu. É um prazer te conhecer, valeu. Obrigado a todo mundo que assistiu, foi um prazer estar aqui com os meus companheiros. E até a próxima, até semana que vem. Valeu, tchau.